Então, sejam bem-vindos ao nosso grupo de estudo Comunicação Não Violenta, de Marshall Rosenberg. Espero inspirar vocês a estudarem este livro, porque esse livro ele vem realmente mudar o nosso jeito de estar no mundo. A CNV, ela vem nos amparar para lidar melhor, não só com os outros, mas com a gente mesmo. Esse é o mais maravilhoso da CNV. E hoje nós vamos falar o primeiro capítulo, do fundo do coração, o cerne da CNV. O que nós estamos fazendo, nós estamos lidando com a vida. E é isso que a CNV, esse primeiro capítulo, vem nos contar. Tá aparecendo a tela cheia para vocês, gente? Tá tudo ok? Tá sim. Tá bom, legal. Então, antes da gente falar sobre o que é a CNV, o que é a comunicação não violenta, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos aprender e a olhar o que é a violência. O que é a violência? Porque pode ser que algumas pessoas estão pensando assim, mas eu não sou uma pessoa violenta. Na verdade, as pessoas é que são violentas comigo. Então, eu não sou violenta, então eu quero aprender a entender a violência alheia. Só que, gente, pasmem-se, todos nós somos, de certa forma, violentos. E aí a gente vai utilizar, em alguns momentos aqui no grupo, a etimologia das palavras. Nós vamos precisar realmente olhar a fundo o que as palavras significam, tá? Só um instante. Eu sumi aqui. Ah, apareceu. Então vamos lá, gente. O que é a violência? A violência é um comportamento, tá, gente? Que causa intencionalmente dano ou intimidação moral a outra pessoa ou a um ser vivo. Esse comportamento pode invadir a autonomia, a integridade física, a integridade psicológica, a integridade até moral das pessoas. Por quê? Porque é um uso excessivo da força, além do necessário, além do esperado. As pessoas não esperam, às vezes, uma resposta, uma atitude, uma ação nossa, e nem nós esperamos e aceitamos, às vezes, uma atitude ou um comportamento do outro, tá? Então, é importante a gente entender tudo que é, então, inesperado, já se pressupõe quando tem o uso de força, e aí essa força, gente, ela pode ser uma força nas palavras, ela pode ser uma força no tom de voz, ela pode ser uma força na expressão facial. Não tem pessoas, não tem momentos que quando você está em um determinado lugar, trabalho, enfim, você fala alguma coisa, a pessoa fecha a cara ou muda a sua expressão, você já sente que ali teve uma violência? Então, nós fazemos isso o tempo todo, sem nos darmos conta, porque a gente não consegue se observar, tá? E é claro que algumas pessoas num grau maior, outras num grau menor, mas é importante que a gente entenda que é um comportamento que invade o outro, né? Porque se não invadisse, todas as pessoas com quem a gente se relaciona em todos os âmbitos iam ficar tranquilas, a gente ia ser super bem visto, mas sempre em algum momento da sua vida já deve ter acontecido, alguém deve ter estranhado alguma atitude sua, ou você estranhou a atitude de alguém, certo? Então, a gente entendendo isso, a gente percebe que a violência, ela é o uso da força. E ela é o uso da força em pensamentos, na forma da linguagem, no nosso cotidiano. E ela se designa num aspecto filosófico, energético também, quando você coloca muita energia no seu tom de voz, quando você coloca muita energia na sua articulação, nos seus movimentos.
Isso tudo, ou quando você coloca muita firmeza, né, no seu comportamento, isso pode caracterizar violência para algumas pessoas. Então, aí a gente já começa a entender um pouquinho da violência, porque quando a gente fala de violência, nós não estamos falando só daquela ação de agredir, de bater, de matar, não, nós estamos falando da impaciência, da ira, da raiva. Quando a gente aqui, ó, tá escrito, quando você convence ou busca convencer o outro do que o outro está errado, de que não é desse jeito. Quando você agride com palavras, quando você agride com uma coisa que eu vou mostrar agora para vocês, que é que muita gente, quando eu falo sobre isso, acha que não tem relação, tá? Então, já vou contar para vocês. Então, os tipos de violência que existe: física, moral. A física, gente, é que a gente menos vai atuar na CNV, tá? O que nós vamos atuar aqui é a moral, a psicológica, a verbal, a sexual também nós não vamos falar sobre isso, a violência econômica e social. Então, uma das propostas nossa aqui do Hospital da Alma é realmente receber vocês e essa doação para que a gente possa diminuir um pouquinho da violência que acontece no mundo, né? Que é a falta de alimentos, a falta de água. Por exemplo, as pessoas não bebem água na rua. É impressionante. E a negligência. Por mais estranho que pareça, se você procurar no Google, no dicionário, você vai ver negligência. E aí você pode estar se perguntando, o que poderia ser a violência relacionada à negligência? Eu vou dar 2 exemplos super simples. Alguém passa mal, vai até o hospital, sua mãe passa mal, vai até o hospital, e você precisa que alguém atenda ela imediatamente, que a recepcionista atenda, que tenha um médico de plantão, enfim. E a recepcionista fala, olha, não tenho ninguém, eu não posso te atender, eu estou ocupada. Não te dá atenção. Quando ela não te dá atenção, o que ela está fazendo? Negligenciando uma necessidade sua. E qual que seria essa necessidade? Contribuir com a saúde da sua mãe, ou do seu pai, ou do seu filho, certo? Então, a negligência aqui, gente, nós vamos ver muito no decorrer do nosso estudo. Um outro exemplo. Sei lá, você está casado, namorando, a sua esposa ou seu marido, enfim, tem uma necessidade de atenção, de companheirismo, de qualquer coisa relacionada ao relacionamento, e uma das partes simplesmente negligencia. Ah, isso não é importante para mim, eu não estou nem aí, eu não vou fazer o que essa pessoa quer, eu não estou a fim de enriquecer muito a vida dela, porque eu quero enriquecer mais a minha. O que acontece ali, nesse momento do relacionamento? A pessoa se sente agredida. Então, é nesse sentido que nós vamos falar sobre a violência. Quando nós não atendemos às necessidades do outro, quando não atendemos às nossas necessidades, porque muitas vezes nós nos auto-negligenciamos. E vocês vão entender um pouquinho, daqui a pouquinho. Gente, vocês estão comigo? Vocês estão aí, estão comigo? Vai colocando aí no chat para mim saber. Eu estou. Estão pegando a visão. Estamos. Eu também. Beleza, vamos embora. E aí, gente, coloquei aqui um quadro simples, só para que a gente possa entender os níveis de violência que existem e que provavelmente alguém já passou por algum deles, né? E aí aqui tem a física, aí tem alguns tipos, né? Tipo golpes, ferimentos, puxões, empurrões. Quem é pai e mãe aqui nunca deu uma beliscadinha na orelha do filho? Ou deu aquela puxadinha, tipo, vem cá, menino, né? Violência psicológica, ameaça, humilhação,
chantagem. Quem nunca? Ah, se você não fizer isso, eu também. Isso é um tipo de violência, e a gente acha que não, né? Violência moral, difamação, calúnia. Quem nunca falou mal dos outros pelas costas? Do chefe, daquela amiga? Isso é considerado uma violência. No Reforma Íntima, nós explicamos um pouco sobre isso. O Reforma Íntima é um outro grupo que nós temos aqui no Hospital da Alma, que tem 32 exercícios, depois eu passo no grupo para vocês, que ajuda a gente a entender questões que a gente faz no dia a dia, que a gente acha que está tudo certo, mas que isso atrapalha grandemente a nossa vida emocional, espiritual, material, enfim, tá? Violência sexual, quando a pessoa é abusada, exposição à nudez, enfim. Violência econômica, quando rouba, furta. Ou às vezes a gente faz aquele gato, sabe? Aquele gato na luz. Quem nunca ouviu falar nisso, né? Isso é um tipo de violência. Você está saindo fora do sistema, né? Do sistema organizacional, político e dando o seu jeitinho. E aí, gente, vocês vão entender mais para frente o porquê que a gente faz esse tipo de coisa, tá? Tem a violência social, discriminação, intolerância, segregação. Quem nunca discriminou alguém? Aqui no grupo, provavelmente 50% de nós temos algum tipo de intolerância. Não tolero isso, não tolero aquilo, tenho discriminação com esse tipo de coisa. Por quê? Isso está na gente e tem uma razão de ser. Violência verbal, envergonhar, culpar, colocar medo, manipular. E é sobre isso que a gente vai falar. Sobre todas essas ações que a gente faz e que a gente não se dá conta que é um ato violento, tá bom? Aí, gente, então, ok, eu entendi mais ou menos a violência, percebi que eu faço, em alguns momentos, algumas coisinhas aí, acho que não é tão violento assim, mas tudo bem, eu entendi. Então tá, o que seria a não violência nesse caso, né? E aí a gente vai falar não violência baseado no Marshall, no que ele traz para gente. Na semana passada, nós falamos um pouquinho da história dele, e ele também conta nesse capítulo 1, da onde que ele veio, como que ele sofreu na escola, quando ele saiu da cidade dele e foi para Detroit, lá ele apanhou, viu muita discriminação racial, e ele não conseguia entender sobre isso, e aí ele foi procurar estudar, porque ele falou, eu quero entender da onde vem tanta violência assim. Por que as pessoas são tão violentas, né? E aí ele começou a compreender, entender, se formou psicólogo, enfim, e ele chegou numa seguinte conclusão. Para que eu aprenda a não ser uma pessoa violenta, eu preciso entrar num fluxo. Então ele coloca assim: o que eu quero em minha vida é compaixão. Um fluxo entre mim mesmo e os outros com base numa mútua entrega do fundo do coração. E aí eu pergunto a vocês, o que seria isso? O que seria essa compaixão? O que seria esse fluxo entre eu e o outro numa entrega mútua? Eu me entrego, só que não é. E aí, não é que eu espero que o outro se entregue. Eu recebo a entrega do outro, do fundo do coração, do jeito que o outro é, do jeito que o outro está, do jeito que o outro realmente pode entregar. Então, é nesse viés que a gente vai falar. Então, por isso que algumas pessoas desistem do nosso grupo. Eu espero ter vocês até o final. Porque quando a pessoa fala, como assim eu vou receber do outro aquilo que o outro tem para me dar? Mas eu não concordo, eu não aceito. E aí ele vai explicar como nós podemos mudar o nosso jeito de ser e de olhar as situações para que a gente consiga chegar nesse fluxo, que é a compaixão. Nada mais é do que a compaixão. E aí, gente, qual que é a base? O que nós estamos fazendo aqui? Na semana passada, eu pedi permissão para vocês
para que toda vez que nós estivermos aqui no grupo, nós vamos falar no eu como, como observador. Então, por exemplo, tudo que a gente for falar a partir de agora nesse grupo vai ser assim: eu observo, eu sinto e eu percebo, ou eu escolho. Por quê? No dia a dia é muito comum a gente falar assim: ah, porque a gente faz, porque a gente é, porque a gente fomos, sei lá. A gente sempre coloca a gente, como se todas as pessoas do mundo, ou grande parte das pessoas, fazem a mesma coisa que a gente. E a CNV, ela vem falar assim: nós precisamos parar com esse processo alienante da vida, que é falar a gente, nós, e começarmos a ser protagonistas, a falar realmente no eu, no pronome pessoal eu escolho, eu vejo. E aí, qual que é a base, né? A base é eu querer contribuir com o bem-estar do outro. Eu desejo contribuir. E aí, gente, sai daquela história. Eu espero que o outro contribua com o meu bem-estar. Não, é protagonismo. A CNV vem nos tornar adultos. A CNV ela vem nos tornar maduros. E a CNV vem tirar o nosso papel infantil. Desculpa porque eu estou falando isso, mas eu estou falando isso para mim também. Vem tirar o nosso papel infantil de querer que as pessoas façam por nós aquilo que a gente faz por elas. Não é sobre isso que se trata. A CNV, ela é um desejo de dar e receber de forma compassiva. E aí você deve estar se perguntando, tá, mas eu vou dar de forma compassiva, entendi. E receber não é do mesmo jeito? A pessoa não tem que fazer da mesma forma para mim? E aí eu vou falar para vocês. Não. Ela vai dar da forma dela. Se ela está sendo compassiva ou não, não importa. Você vai receber de forma compassiva tudo que essa pessoa tem para te trazer. E aí você vai compreendendo, a gente vai compreender isso no capítulo 3, 4 e 5, como fazer isso. Gente, agora eu quero saber de vocês. Está muito difícil, está complexo? Vocês estão conseguindo entender o que eu estou querendo dizer aqui? É uma coisa muito diferente do que vocês já ouviram na vida, enfim. Tranquilo para mim. Tranquilo? Então tá. Então, qual que é a nossa base? O que nós vamos aprender aqui? Nós vamos aprender a contribuir com o bem-estar do outro. Quem é esse outro, Érica? Nós já vamos falar. E nós vamos aprender a dar e receber de forma compassiva. Dar o que, Érica? Dar tudo. Dar a comunicação, a linguagem, a expressão facial, o nosso coração, principalmente. E nós vamos aprender a receber a comunicação, a expressão facial do outro. Só que nós vamos ser tão compassivos que o outro pode estar gritando que nós estamos aqui para isso, que nós vamos olhar para ele totalmente diferente do que a gente está acostumado a olhar hoje. Porque nós vamos aprender a desenvolver a virtude que a CNV tem a nos propor, que é a virtude de aprender a trazer compaixão na nossa vida. Por quê, gente? Porque, infelizmente, devido a um acontecimento histórico, alguns anos atrás, alguns milhares de anos atrás, aconteceu algo com a raça humana. Nós não conseguimos, na verdade, nós nos perdemos da nossa natureza.
Qual que seria essa natureza? A nossa natureza humana é sermos compassivos. Então, devido a um fato histórico, na época dos... Gente, esqueci o nome dos homens da caverna. Nessa época, os homens, eles eram compassivos, eles andavam em bandos. Um protegia o outro, um ajudava o outro. E ali não tinha guerra, não tinha violência. E aí, através de um movimento, uma melhora, numa expansão do cérebro do homem, ele começou a raciocinar de forma diferente, e ali ele pensou, pera lá, por que eu estou andando em bando, me cansando, sendo que eu posso parar aqui, pegar toda aquela árvore, toda aquela comida, estocar, ficar aqui para mim, e me proteger aqui. Para que eu tenho que ficar andando com todo mundo? Não vou fazer isso mais. Foi ali, nesse momento histórico, que começou a violência. Então, ali o homem que era nômade, andava em bando, um protegia o outro, era aquela paz, ele começou a estocar, a construir os seus lares, e aí todas as outras pessoas eram más para ele. Porque se essa pessoa quer pegar algo que é meu, eu tenho que agredir ela automaticamente. Foi nessa época, gente. Então, olha só, há muitos anos atrás, há décadas atrás, certo? Que começou a violência. Então, a gente foi levado a ter esse comportamento para a gente se proteger, para a gente cuidar da nossa prole, né? O homem criou isso para ter mais comida, para ter mais sossego, para ter mais segurança para sua família. Então, ele não queria mais andar com os nômades, ele não queria mais andar tanto em bando, e aí ele resolveu ficar no seu cantinho. Só que o seguinte, na hora que o lobo vinha, o lobo era um predador, eu tenho que matar o lobo. Na hora que vinha um outro nômade pedir uma água ou querer um abrigo, esse outro era uma ameaça. Então ali começou a se afastar. Então foi isso que aconteceu com a gente. A gente começou a ter comportamentos violentos e aí a gente começou a explorar as pessoas. Então já vem de muitos anos atrás, né? Só que é o seguinte, no livro ele fala assim: o que aconteceu que nos desligou da nossa natureza compassiva, nos levando a ter comportamentos violentos, baseado na exploração de outras pessoas. Só que, inversamente a isso, o que permite, e aí ele começou a indagar, o que permite que algumas pessoas permaneçam ligadas à sua natureza compassiva, mesmo em circunstâncias mais penosas. Quer exemplo? Jesus. Vamos colocar assim o top. Jesus Cristo. Na cruz, sendo lá açoitado. E qual foi o comportamento dele? Compassivo. Qual é aquele outro personagem, gente, que Martin Luther King, se eu não me engano, que a cultura dele era: vamos acabar com a discriminação de forma compassiva, sem briga, sem guerra. Tem uma outra personalidade, aquela mulher que sentou no banco, que ela não podia porque ela era negra. O que aconteceu com ela? Em situações adversas, a pessoa agredindo, gritando, querendo matar, e a pessoa serena. Então, pera lá, por que algumas pessoas são extremamente violentas e por que algumas pessoas, mesmo em situação adversa, conseguem se manter compassivo? O que acontece? Qual que é a diferença entre um ser humano e outro? Né? Essas foram a indagação. Aí aqui, ó, exemplos no chat. Gandhi, Madre Teresa de Calcutá. E aí, gente, a gente pode até observar na nossa família, né? Sempre tem alguém na nossa família que a família tá pegando fogo e a pessoa tá lá, calma, gente, vai dar tudo certo. Não se aflinja, não é assim? Toda família tem um compassivo, um sereno, né? Um articulador, um que quer trazer a paz para a família.
Isso também, às vezes, a gente encontra pessoas assim no trabalho. Todo mundo falando mal do chefe, pá, metendo pau. Aí vem aquele cara ou aquela mulher. Gente, calma, a vida é boa, relaxa. Não é assim? Então, qual que é a diferença entre esses dois seres humanos? Por que que algumas pessoas conseguem ser extremamente compassivos e outras pessoas não? E aí, gente, a CNV, ela vem Rosa Parks, é essa moça que eu queria falar, que eu não estava lembrando. E aí a CNV, ela fala o seguinte, ela vem nos ensinar qual é a forma para que a gente possa nos entregar do fundo do nosso coração, do fundo da nossa alma. E aí vocês devem estar pensando, pode colocar no chat, tá, gente? Coisas que vocês querem perguntar. Irmã Dulce, boa. E aí, ok, como assim, Érica? Como que eu vou me comunicar do fundo do meu coração? Eu não sei fazer isso. E aí, gente, calmem. Muita calma nessa hora, porque é um treino que nós vamos precisar desenvolver essa habilidade, essa pesquisa, porque no fundo nós estamos aqui para aprender ferramentas de conversação, para aprimorar os nossos relacionamentos, para sair do conflito e para trazer paz para nós, em primeiro lugar, e para o outro, correto, gente? É para isso que vocês estão aqui, certo? Ok. Como é que uma pessoa de 20, vou colocar, vamos supor que o mais novo daqui tenha 20 e o mais velho 60, vai. Como é que durante 20, 40, 50 anos nós fomos de um jeito e nós vamos mudar de uma hora para outra? Impossível. Porém, todavia, quando nós aprendermos esse estudo, e aí tem uma frase de um cara que eu sigo na internet, que é o Érico Rocha, ele fala assim: uma vez que você vê, não tem como desver. Uma vez que você entende, por mais que você não pratica, não tem como você ser a mesma pessoa. Então, a ideia é que, a partir de agora, nós possamos nos tornar uma nova pessoa. E como que a gente vai fazer isso? Eu vou ler um trecho do livro que está no meio desse capítulo, e aí eu vou explicar a minha maneira como que a gente vai fazer isso, tá? Bom, a CNV, ela se baseia em habilidades de linguagem e de comunicação, que fortalece a capacidade de continuarmos humanos, mesmo em situações adversas. Então, aquela situação de agressividade que às vezes uma pessoa passa e a gente não consegue entender como ela aguenta, no fundo a gente vai aprender a fazer isso. E aí, hoje vocês já vão ter uma base do que seria, tá? E aí, gente, pasmem vocês. Ela não tem nada de novo. A CNV é só um termo que o Marshall trouxe para nós, diferente, para atrair as pessoas, porque é um nome forte, comunicação não violenta. Poxa, que legal. Se é uma comunicação não violenta, então significa dizer que eu vou aprender ferramentas. Eu vou aprender palavras certinhas de como eu devo falar. E aí eu vou chatear vocês agora. Não é sobre isso que se trata. Porque no fundo, a CNV, esse conceito da compaixão, ele já existe há milhares de séculos atrás. Desde quando o primeiro homem pisou na Terra. Nós somos seres compassivos. Nós somos seres humanos. E o ser humano, ele tem amor no seu coração. Ele tem necessidades. E todos os seres humanos têm diversas necessidades. E o que a gente vai aprender a extrair? A gente vai aprender a extrair do nosso coração as nossas necessidades, que está lá interna, e aí a gente vai transformar isso em palavras.
E hoje, o que que a gente faz? A gente tem as nossas necessidades, que são valiosas, e que nós não podemos deixar morrer, mas ao invés da gente transformar isso em palavras assertivas, nós transformamos isso em julgamento. Vocês vão entender daqui a pouquinho, tá? Então, o objetivo, gente, é nos lembrar do que nós já sabemos, de como nós somos humanos. E aí ela vem falar, deveríamos nos relacionar uns com os outros e nos ajudar a viver de um modo que se manifeste concretamente esse conhecimento. Ou seja, a gente vai se relacionar de uma forma mais humana, mais usando a nossa linguagem, mais leve, mais tranquila. Porque a gente vai extrair esse conhecimento de nós mesmos, e a gente não tem esse conhecimento. Então, ela vem também nos amparar a trazer o autoconhecimento, tá? Olha só, a CNV nos ajuda a reformular a maneira pela qual nos expressamos e ouvimos os outros. Nossas palavras, em vez de ser reações repetitivas ou automáticas, tornam-se respostas conscientes, firmemente baseado na consciência do que estamos percebendo, sentindo e desejando. Somos levados a nos expressar com honestidade e clareza, ao mesmo tempo que vamos dar aos outros uma atenção respeitosa e empática. Gostaria de uma pausa agora, eu gostaria de saber o que está passando na cabeça de vocês agora. Podem colocar no chat ou abrir o microfone e falar. Porque, olha só, vou repetir. Ela vem nos ajudar a reformular a maneira pela qual nós nos expressamos e pela maneira que nós ouvimos os outros. As nossas palavras, a ideia é que as nossas palavras, ao invés de ser reativa, repetitiva, aquelas coisas automáticas que a gente fala, a gente não sabe nem por quê, não vai ser mais assim. A gente vai ter respostas conscientes, baseado na gente, baseado naquilo que eu sinto, naquilo que eu percebo e naquilo que eu preciso para enriquecer a minha vida. E aí, gente, nós vamos precisar ser honestos conosco e com o próximo. E aí é que pega. Aí é que pega. Sabe por quê? Porque nós não somos honestos com a gente. Poucas pessoas são. E eu vou dar exemplo já já para vocês do porquê que eu estou falando isso, tá? Então, vamos resetar uma comunicação de toda uma vida? Marco, é mais ou menos isso, tá? E, na verdade, o que a comunicação vem falar para a gente? Não é que você vai deixar tudo que você aprendeu para trás. Você vai aprender a reformular. Sabe quando você tem a sua casa e a sua casa tem uma rachadura, tem uma parede que precisa pintar, tem um banheiro vazando e você precisa fazer uma reforma, mesmo você morando dentro da casa? Porque você não vai poder sair, você não tem onde ficar, você vai ter que ficar na sua casa, morando lá, e você vai ter que chamar o pedreiro. Pedreiro, arruma esse banheiro. Arrumou. Vai ficar 2, 3 dias sem tomar banho, vai tomar banho na academia, na sogra, não sei. Arrumou? Ok, agora arruma essa rachadura. Agora pinta essa parede. Certo? E aí, depois de um tempo, a sua casa vai estar transformada. E é mais ou menos isso que a gente vai fazer com a gente, vocês vão entender. E aí a Bianca colocou assim, mudar o paradigma. É isso. A gente vai falar sobre o paradigma, gente, daqui 2 ou 3 aulas, tá? Nós vamos entender um pouquinho o que é o paradigma que nós estamos inseridos. Mas, na verdade, a gente vai se transformar e trazer muito mais daquilo que eu sou para a comunicação do que trazer aquilo que o outro é para a comunicação. Entende? Estão caindo várias fichas aqui do quanto é imprescindível mudar. Não responder mais no automático, pensar antes de reagir.
Gente, quer ver? Quer um exemplo? Eu estou vendo que vocês estão bem pensativos. Eu vou explicar para vocês um pouco mais no exemplo, tá? O Marshall, no livro, ele coloca exemplos de estudo, exemplos de pessoas que se comunicam com ele. Eu vou colocar os meus, tá? Vida real, para vocês entenderem um pouco mais. Não que o deles não seja vida real, mas eu vou explicar a minha maneira, tá bom? Só que antes de eu explicar, a gente precisa entender o seguinte: tudo isso que é para a gente reformular, a gente vai aplicar onde? Só na minha casa, com a minha esposa, com o meu marido, porque o negócio tá feio? Não, gente. A gente vai colocar todo esse conhecimento nos relacionamentos, na família, na escola, na política, no trabalho, nas instituições, para quem é terapeuta, para quem é professor, para quem quer fazer negociações, para quem quer fechar negócio, para quem quer vender. Tudo a gente vai poder transformar o nosso jeito de ser e colocar em todo o nosso contexto. Isso é o mais legal da comunicação não violenta. Você pode colocar isso em tudo. Hoje em dia, no poder. Ai, gente, qual que é o nome? Na Associação dos Advogados, antes deles fazerem um divórcio, de fazerem uma negociação, uma partilha de bens, eles utilizam a CNV. Além disso, eles utilizam a constelação familiar para poder fazer toda um movimento de organizar o jeito de estar e de pensar no mundo. É muito legal isso. E vocês vão conseguir compreender com os exemplos que eu vou trazer para vocês, tá? Então, olha só. O Marco falou assim: nossa, mas eu vou ter que reaprender tudo? Não. O que você vai precisar aprender? A ser honesto e claro com as pessoas com quem você vive. Em qualquer contexto, na política, no trabalho, com os filhos, com a esposa, com os colegas de trabalho, com os colegas da farra, enfim. Honestidade e clareza é o ponto-chave da CNV. O que seria isso, Érica? Honestidade e clareza. Eu sou honesta, eu sou honesta. Tá. Mas olha só o que a CNV fala. A CNV nos ensina a sermos capazes de observar cuidadosamente a nós mesmos. Em primeiro lugar, eu preciso me observar. Depois, ela ensina a gente a observar o outro. Então, veja lá, eu me observo e observo o outro. Só que, o que acontece no nosso dia a dia? Quem consegue me falar aqui, quem teve um insight do que a gente faz no nosso dia a dia? Coloca aí, gente, para mim no site. Por quê? Se ela vai nos ensinar a gente a observar a gente mesmo, cuidadosamente, para depois observar o outro, o que a gente faz, gente? A gente faz esse processo ao contrário. A gente observa o outro. E a gente não se observa. Não é assim? Eu vou dar um exemplo que eu gosto de dar na minha vida pessoal, que é o seguinte. Meu marido, ele é mineiro, e lá em Minas, algumas pessoas já até ouviram esse exemplo, mas esse exemplo, gente, foi o primeiro exemplo meu, ele é como se fosse assim o meu xodó de exemplo. Por quê? Ele foi o meu primeiro exemplo prático de toda essa honestidade e clareza que eu vou contar para vocês da CNV. Então, ele é mineiro, gosta de ficar sem camisa em casa, né? Até aí, beleza. Lá em Minas também, ele fica sem camisa, vai na casa da mãe, dos primos, sem camisa, e eu não gosto que ele fique sem camisa. Primeiro, olha só, olha eu e olha vocês no dia a dia de vocês, tá? Eu penso, isso é falta de educação, não pode ficar sem camisa na casa dos outros, ou até mesmo quando vem alguém aqui em casa ficar sem camisa porque eu não gosto, é falta de educação. E também, aí é que vem o pulo do gato.
Porque eu não sabia, mas eu tinha ciúmes se ele ficava sem camisa. E aí aparecia amigas, amigos, não gostava. E aí, beleza. E aí, o que eu fazia, gente? Olha que loucura, vocês vão entender. Eu fazia assim. Rubens sem camisa. Eu olhava para o Rubens sem camisa. Ao invés de eu observar cuidadosamente a mim, eu falava assim, Rubens, você está sem camisa, isso é falta de educação. Eu já julgava o que ele estava fazendo. Ou seja, eu só observava o outro. Eu observava o comportamento do outro. Eu observava a situação que estava me afetando, mas eu não me observava. E a CNV, ela vem falar o seguinte, ela vem nos ensinar a nos observar cuidadosamente, a nós e aos outros, para sermos capazes de identificar o comportamento do outro e a situação que está nos afetando. Mas, em primeiro lugar, eu tenho que me observar. Então, o que eu observava? Rubens sem camisa. Rubens sem camisa está errado. Não é assim que a gente faz? Só que, qual o momento que eu me observei aí? Nenhum momento. Então, aí eu já não fui honesta e eu não fui clara. Porque o que eu fazia? Rubens, você tem que colocar a camisa porque é falta de educação. E ele falava, mas eu estou na minha casa. Qual que é o problema eu ficar sem camisa? Não tem problema nenhum. Não tem ninguém aqui. Se alguém veio na minha casa, é porque as pessoas que vieram na minha casa e eu vou continuar do jeito que eu estou. Eu fui honesta e clara ali, gente? O que vocês acham? Pegando um exemplo prático. E aí vão fazendo as pontes, os insights de vocês com a vida de vocês. Fui clara e honesta nesse momento? Vamos ver o que vocês estão falando. Não, a Aline colocou não. Quem mais? Só a Aline acha que não, gente? Não. O Márcio colocou. Não. Não fui clara. A Tânia não fui clara. A Thelma não fui clara. Ok. E aí, o que a CNV vem nos ensinar? Agora vamos para a outra parte. Peraí, deixa eu ler mais alguns comentários. Para mim é desafiador ainda se comunicar com pessoas altamente violentas. Não foi clara e honesta. Não fui clara e nem honesta. Certo? Não foi clara, a Michelle colocou. Certo. Então, eu fiz o quê? Eu observei o outro e não me observei. Quando eu não me observo, gente, não tem como a gente não ser violento. Porque quando eu não observo a mim, quando vocês não observarem a vocês, sabe o que vai acontecer? Você vai falar julgamento. Está sem camisa, errado. Você vai entrar naquele papel que a gente falou semana passada. Qual que é o nosso hábito? O que a gente aprendeu? A gente vai falar mais sobre isso, tá? Eu vou repetir muitas vezes isso aqui. Mas o que a gente aprendeu? Que a gente ou a gente tem que ser a vítima, tá errado. Ou a vítima não. Ai, nossa, fizeram mal para mim. Ou a gente é o vilão, tá errado. Ou a gente aponta o dedo pra gente e se critica, ou a gente critica o outro. E a gente tem que perder esse hábito de criticar o outro, de falar que o outro tá errado, ou de falar que eu tô errada. Ela vem ensinar um novo jeito da gente viver a vida. Isso é maravilhoso. Qual é esse jeito, então, Érica? Pelo amor de Deus, me conta. Somos levados a nos expressar com honestidade e clareza. E aí a gente vai precisar aprender a articular aprendermos a articular e claramente o que é de fato que desejamos em cada situação. Vamos lá voltar nesse exemplo? Gente, juro para vocês, essa minha observação dessa situação sem camisa durante anos, eu vou falar para vocês, 10 anos, uns 10 anos, 12 anos. Eu sempre falava do mesmo jeito. Coloca a camisa, é falta de educação. Aí eu já comecei a ofender, porque não se surtia resultado. Aí eu falava, você é metido, exibido. Para que ficar sem camisa em casa? Cada dia que acontecia esse comportamento, eu agredia mais, porque aquilo me afetava. Mas eu não era capaz de entender o que realmente estava me afetando.
O que é que eu estava querendo? Qual era a situação que estava me afetando de fato? Porque se a gente for parar para pensar, Rubens sem camisa em casa, me afeta no quê? De fato, às vezes vinha um amigo dele, ou às vezes ele saía na rua, colocava o lixo. O que vai me afetar a mim, que estou aqui trabalhando, fazendo as minhas coisas, de fato? Nada, né, gente? Se a gente for parar para pensar. Nada. Não vai acontecer nada comigo, né? Não vai me prejudicar em nada. Mas aquilo estava me afetando. E aí, gente, eu comecei, e nessa época eu já sabia a CNV, só que eu praticava a CMV, a comunicação muito violenta. Tá errado, metido, falso, idiota. Começava a xingar, porque quanto mais eu falava, não surtia efeito, então eu falava coisas mais negativas ainda, porque eu queria que surtisse efeito. Eu queria envergonhar ele, eu queria que ele ficasse com raiva, eu queria culpar ele, eu queria que deixar ele com vergonha para ele ir lá e colocar a camisa. E a CNV ela fala assim: toda vez que você tenta envergonhar alguém, culpar, deixar o outro com vergonha, você não vai conseguir resultado nenhum. As pessoas vão simplesmente continuar fazendo a mesma coisa. Quando você criar coragem, eu vou passar aqui, gente, porque eu quero explicar isso antes de falar o que eu fiz, tá? Quando você criar coragem, o que a CNV fala? Quando nós criarmos coragem para ouvir as nossas necessidades mais profundas e ouvir as necessidades do outro, muda totalmente o enfoque da comunicação. Porque nós precisamos criar coragem de olhar para nós. E isso é desafiador, porque eu vou contar para vocês o que aconteceu quando eu comecei a olhar para mim, o que eu descobri sobre mim. E geralmente a gente não quer passar muito por essa investigação, a gente não tem muita coragem para isso. Por quê? Para isso você vai ter que se despir de você, você vai ter que ser protagonista, você vai ter que sair do papel de vítima, do papel de vilão, e você vai ter que realmente se colocar na vida, sabe? E aí, gente, então olha só, à medida que a CNV substitui nossos velhos padrões de defesa, recuo ou ataques diante de julgamento ou crítica, vamos percebendo a nós mesmos e aos outros, assim como nossas intenções e relacionamentos, por um novo enfoque. E aí a Viviane colocou, e quando você se responsabiliza pelas suas escolhas? Eu vou explicar o que seria essa nova escolha, tá? Então, beleza. O que eu fazia antes? CMV, comunicação muito violenta. Tá sem camisa, é um idiota, um besta, tem que pôr, tá errado, não sei o quê, metido, papapá. Não surti efeito durante 10 anos. Eu já estava quase me separando por causa disso. Por causa disso. Porque isso impactava negativamente em mim. Só que eu não tinha observação, eu não me observava. Eu não sabia o que estava impactando negativamente em mim. O que eu estava requerendo para a minha vida enriquecer. E aí, beleza. Eu parei por uns meses e fiquei. O que você está querendo, velho? O que você está querendo? Por que você quer que ele põe camisa? Por quê? Por quê? Por quê? Nossa, você tem ciúmes. Nossa, gente, eu tenho ciúmes. Tenho ciúmes do quê? Gente, não dá risada, tá? Eu sei que vocês vão rir, mas não ri muito, não. Tem ciúmes do quê? Nossa, eu tenho ciúmes do peito dele. Mas por que você tem ciúmes do peito dele? Eu fazendo terapia comigo. Bom, você tem ciúmes do peito dele, por quê? Porque você é tarada pro peito. Porque, gente, o que aconteceu? Eu gosto de olhar o peito dos homens. Eu gosto de ver o Arnold Schwarzenegger, aqueles homens fortes, fazendo aquelas coisas lá musculosas. Eu acho maravilhoso. E aí, o que acontecia na minha mente? Eu achava que todas as pessoas, as mulheres do mundo, também
achava a mesma coisa, sentia a mesma coisa, pensava a mesma coisa. E aí, o que eu pressupus? Que Rubens sem camisa, mulheres vão olhar o peito dele. Por quê? Aí eu descobri porque eu olho. Que mal, hein? Eu É olho. o quê, Cris? Oi? Não, para. Se ficar de coração, eu vou embora. Ah, alguém abriu o microfone sem querer. Peraí. Alguém... Qual é o seu problema? Quem abriu o microfone aqui, gente? Aqui, eu desliguei, pronto. Gente, e aí o que aconteceu? O que eu descobri sobre mim? Como é que você está escutando agora? Opa, ligou de novo, peraí. Não. Opa, quem é que tá aí, gente? Cristina, desliguei um pouquinho seu microfone, Cristina. Já já você abre, tá, meu bem? Aí, gente, o que eu descobri? Eu, Érica, não gostava que o Rubens ficava sem camisa porque eu tinha ciúmes. E eu ia falar que eu tinha ciúmes? Eu ia me expor a esse jeito? E aí eu não conseguia. E aí eu fui mais além, eu descobri que eu tinha ciúmes porque no fundo, eu olhava os homens sem camisa. Então eu não queria que ninguém olhasse para o meu sem camisa. Nossa, quando caiu a minha ficha, eu falei, e agora? Como que eu vou reverter isso? Como que eu vou ser honesta? Como vou ser clara? Sem julgar aquilo que ele está fazendo, porque eu preciso que a atitude dele, o comportamento, enriqueça a minha vida e essa relação. Porque se isso não acontecer, nós vamos nos separar, porque isso está me fazendo triste. Isso está entristecendo a minha vida. Ok, criei coragem e falei, Rubens, deixa eu te contar uma coisa. Num outro momento, num outro dia, sem ele estar sem camisa. Olha, eu queria te contar uma coisa. Eu queria te contar que sim, quando eu vejo você sem camisa, eu fico morrendo de ciúmes. Quê? Você tem ciúmes? Do quê? Eu falei, eu tenho ciúmes do seu peitoral. Ah, você está de brincadeira que você tem ciúmes do meu peitoral. Tenho ciúmes do seu peitoral. E por que eu tenho ciúmes do seu peitoral? Porque eu acho bonito. Porque, para mim, isso é uma coisa íntima do casal. A gente não tem que ficar, né, mostrando o peitoral, ficar sem camisa na frente dos outros. Eu também não, né, não vou ficar mostrando algumas partes que você não gosta na frente dos outros. Então, se você colocar a camisa, eu vou me sentir mais feliz e mais segura. Porque eu tenho uma necessidade de intimidade. Eu não gostaria de compartilhar essa área do seu corpo com ninguém. Eu gostaria que ela fosse reservada à nossa intimidade. E é por isso que eu peço para você pôr a camisa quando chega alguém aqui. Sabe o que aconteceu? Ele começou a dar risada. E ele falou, não acredito, por que você não me falou isso antes? Que você tem ciúmes. Nossa, que legal, fiquei feliz agora. Tá bom, se o problema é a camisa, então eu vou colocar a camisa. E aí nunca mais Rubens ficou sem camisa quando chegava alguém em casa. E qual que é a mágica disso? Eu substituí os padrões de ataque, você é isso, você é aquilo, você não sei o quê, você não sei o quê, e coloquei um enfoque na minha necessidade, intimidade, preservação, cuidado. Falei de mim. E aí, gente, enquanto você percebe algo de mim, eu sinto que recebi algo valioso de você. Quando eu falei da minha vulnerabilidade para ele, quando eu contei para ele o meu desejo, ele recebeu algo valioso. Ele falou: Poxa, que legal, ela está contando de uma necessidade dela. Isso é legal. Eu vou pôr camisa, porque se isso vai enriquecer a vida dela, tá tudo bem para mim. Entende? Vocês estão pegando a visão, gente? Coloca no chat para mim que eu quero saber se vocês estão comigo. Quero saber, porque o rostinho de vocês está congelado e a maioria está com a câmera desligada. Eu não consigo saber
que vocês estão pensando, como vocês estão. E aí, gente, olha que mágico. Isso promove o respeito. Isso promove a atenção. Promove a empatia. E gera o mútuo desejo de nos entregarmos de coração. Porque a partir dali, dessa mudança que eu fiz na minha comunicação, o que gerou? A gente se conectou, ele entendeu, eu falei do meu coração, da minha vulnerabilidade, eu tive coragem de expressar o que eu queria e relacionado a isso. Quando eu tive coragem de expressar, criou um movimento de conexão. E é sobre isso que a CNV está falando. Não é um aprender a falar coisinhas bonitinhas, ferramentas, porque eu tenho o meu jeitão de falar. E eu falo assim com qualquer pessoa, falo com vocês, falo com os clientes, falo com a minha família. Eu tenho o meu jeitão, só que é o que eu vou falar. E aí eu coloquei para ele, naquele momento eu tenho necessidade de mais intimidade. Eu tenho insegurança, porque eu acho que outras pessoas vão olhar. E ele, nossa, mas esse peito gordo não tem nada a ver, quem vai olhar? Eu falo, não sei, mas eu não quero. Você pode pôr camisa para mim? Porque isso cuida de mim. Isso me deixa segura. Tá bom, eu ponho camisa. Ai, que bobagem. Acabou o conflito. Entende, gente? Aí o Rafael colocou assim: o outro é espelho da nossa ignorância de nós mesmos. O outro nos mostra as nossas sombras. Ah, bingo! Bingo de milhões o que o Rafael colocou aqui. Quando nós estamos olhando o que o outro está fazendo e nós estamos julgando, na verdade, o que está passando, o que tem em nós são as nossas sombras. Que nós vamos precisar criar coragem para olhar para elas, aprender com elas, acolher elas e comunicar o outro. Simples assim. É muito simples. Se a gente parar para pensar, é muito simples. Porém, a gente só vai precisar ter coragem. Por quê, gente? A gente tem que ter coragem de olhar a nós, a nossa sombra, quem nós somos. Porque quando a gente entender e perceber o que a gente precisa, o que a gente quer, na hora de falar, a gente consegue falar diferente. Porque a gente vai falar através do nosso olhar e não do que o outro está fazendo. Sobre o que eu preciso. Entende isso, gente? Aí o Rafael colocou isso. Master Love colocou, vou passar a olhar mais. Michele, sim, entendi. Lívia, falar sobre nossas vulnerabilidades não é fácil. Lívia, não é fácil. Mas eu vou te contar um segredo. Não é fácil, mas é possível. E quando você escolhe falar sobre as suas vulnerabilidades, você cura as relações humanas. Porque nós estamos aqui para isso. Nesse grupo só está aqui os fortes, gente, sinceramente. Só os fortes que querem realmente curar as suas relações. A Edna, é emocionante esse resultado. É mesmo, porque nunca mais eu tive que falar sobre isso. Porque conectou de um jeito que só da minha forma de olhar a pessoa entende que eu estava precisando de segurança naquele momento. E ali ocorre um movimento diferente, de empatia, de compaixão. Amanda, sim, estou entendendo. A Bianca, quando você dá o teu exemplo de uma situação já resolvida, fica fácil de entender. Difícil é identificar em situações particulares. Por isso que eu falei para vocês, gente, eu vou explicar a minha maneira, porque eu já falo sobre a comunicação não violenta há uns 3, 4 anos. Quando eu falava sobre os exemplos de Marshall, as pessoas falavam, ai, não entendi. E aí, quando eu comecei a praticar e trazer os meus, a pessoa falou, ai, nossa, eu faço isso, meu Deus. Ficou mais fácil de entender, tá? Thelma, através da máscara da agressividade, estava uma pessoa frágil. Exatamente. Toda pessoa agressiva, no fundo, ela só quer se sentir amada. E é esse receber do outro compassivamente que a gente vai precisar ter o olhar. Eu vou explicar daqui a pouquinho. É isso mesmo, nos expor muitas vezes é libertador e extremamente necessário
se nós queremos viver uma vida em paz. Porque, gente, desculpa, só vai ficar no grupo até o final quem realmente quiser viver uma vida em paz e quiser aprender porque está cansado. A gente só consegue ler o livro até o final, só consegue estar no grupo até o final, porque nós estamos cansados dos resultados que a gente está tendo na nossa vida. Com o outro, com a família, com o trabalho, com a gente mesmo, porque muitas pessoas, até do grupo arrisco a dizer, se comunica violentamente consigo mesmo. Isso é extremamente doente, isso deixa a gente doente. Então, é importante que a gente comece a criar esse entendimento, essa coragem de olhar, porque às vezes a gente não vai conseguir falar na hora, no momento, porque às vezes o nosso orgulho, o nosso ego não vai deixar. Por isso que nós temos aqui, gente, grupo Reforma Íntima, grupo de estudo, tá? Reforma Íntima. Só que é o seguinte, se você olhar e entender o que está acontecendo com você, para promover um entendimento, uma entrega do coração, você pode falar de outro jeito. Se você não quiser expor a sua vulnerabilidade a tal ponto, porque eu expus a tal ponto. Por quê? Meu marido, eu preciso resolver essa situação. É uma pessoa importante para mim. Eu não poderia falar qualquer coisa, colocar uma máscara social. Eu tinha que ser honesta. Tá me derrubando da cama. Oi? Quem tá caindo da cama aí, gente? Tem alguém com o microfone ligado. Vou pedir para vocês desligarem um pouquinho, só para não atrapalhar, tá? Não consigo ver quem está com o microfone ligado. É a Inúbia. Vou desligar aqui, tá, Inúbia? Ah, já está desligado. Tá. Entende isso, gente? Quão profundo é? A Simone colocou assim: eu sinto e vejo que nem sempre o outro está preocupado com a nossa segurança ou com a ação dele causa em nós. Nesse caso, como olhar isso? Gente, desculpa falar isso. As pessoas não têm como saber. Ninguém. Ninguém tem como saber. O que é importante para a gente se a gente não falar. Entende isso? Uma coisa é, eu não falo e eu quero que a pessoa descubra. Não tem como. Ninguém é Bidu, Madre Teresa de Calcutá, não. Como que é, gente? Mãe de Ná. Não dá, gente. As pessoas não saberão o que é importante para nós se a gente não falar. E o falar, não estou falando xingar, brigar, maltratar, ficar de careta, emburrado, não. É só falar. Eu tenho ciúmes. Infelizmente. Eu vou trabalhar isso em mim, mas eu gostaria de, por enquanto, um pouquinho mais de atenção, um pouquinho mais de reserva. Porque eu não sei lidar com isso. Eu gostaria de falar algo. Seria possível? Sim, pode falar, meu bem. Eu acredito assim que a interpretação que eu tenho, né, na verdade, é que muitas vezes não é apenas sobre se expor, né? Ah, eu vou falar o que eu penso, o que eu quero, como eu quero, mas ter toda uma comunicação no sentido de dialogar de que forma? Através das suas ações, atitudes, ou até mesmo, olha, eu acredito que dessa maneira nós poderíamos fazer, no caso de um ambiente de trabalho. Olha, eu acredito que a gente poderia fazer dessa forma. O que você acha, né? Tentar instigar na pessoa uma interpretação dela também, para que a comunicação ali possa, então, ocorrer, mas em vez de falar, olha, eu gostaria que fosse assim, eu prefiro que seja assim, porque eu me sinto de tal maneira, ou expor, por exemplo, eu tenho, como a Sara falou, eu tenho ciúmes, ou, olha, eu fico incomodada, eu não me sinto confortável dessa forma. Então, se a gente tiver, por exemplo, no ambiente de trabalho, a gente poderia sim mediar uma comunicação
perguntando: o que você acha? Como você pensa sobre isso? A minha ideia é essa daqui. Então, será que a gente poderia fazer assim? Talvez não colocando tanto a pessoalidade, mas tentar instigar no outro a interpretação dele. E isso eu acho que também serve para a vida pessoal, conjugal, em outros ambientes sociais, como muitas pessoas participam de um grupo na academia, na igreja, uma outra organização, enfim. Eu acho que até uma moça colocou aqui que é muito fácil a gente ouvir o seu exemplo e ter uma base, mas quando se trata da gente, no nosso dia a dia, nas nossas demandas, a gente talvez não saiba aplicar isso, né? Mas eu acredito que se a gente tentar instigar no outro essa visão dele também, essa interpretação, de maneira que a gente abra o espaço também para ele falar com a gente, né, a respeito, acho que a comunicação pode ser mais assertiva. É uma opinião, uma interpretação que eu tenho a respeito, né, mediante o que a senhora falou. Ísia, é mais ou menos isso que você falou. A gente vai passar por essa informação, é que a sua mente já está lá na frente, mas é mais ou menos isso. Quer ver? Próximo slide. Está aqui. O que acontece? Isso que eu falei para vocês, esse exemplo, foi só um exemplo. Mas a ideia, a intenção é que a gente crie uma habilidade de escuta empática. A gente vai se esticar para enxergar aquilo que está vivo em mim e aquilo que está vivo no outro, que é exatamente isso que você falou. Olha, eu tenho uma necessidade disso, não está confortável para mim. O que você acha disso? Como é isso para você? Porque nesse exemplo da camisa, eu falei sobre isso, então eu me estiquei para mim, eu me escutei, eu fui lá no fundo do meu coração e falei: o que está acontecendo comigo? Ok, eu estou com ciúmes, ok, eu me enxerguei. E aí eu vou me expressar. Mas não adianta eu só me expressar exigindo que o outro faça aquilo que eu quero. Eu preciso respeitosamente ouvir o outro também. Como é isso para ele? Como que é para essa pessoa ouvir o que eu estou falando? E aí eu perguntei, como é para você ouvir o que eu estou falando sobre isso, sobre essa situação? Colocar a camisa. Poxa, fiquei até feliz, porque eu achei que você, nossa, nunca ligava e tal. Meu, legal. Se pôr camisa para você é seguro, então eu vou pôr camisa. Então é isso. Eu me estico, só que eu escuto o outro também. Eu checo a compreensão do outro. Eu tenho interesse em entender o que o outro pensa a respeito da minha vulnerabilidade, do que o outro pensa a respeito do que eu trouxe para ele. Porque não adianta eu querer falar e não querer escutar, né? Eu me expressar minha verdade, falar o que eu estou precisando e não querer entender se o outro pode me dar aquilo que eu estou precisando ou não. Então, na verdade, a intenção da CNV é que nós possamos desenvolver essa habilidade de escutar a gente, de escutar o outro. Sempre a mim e ao outro, ao mesmo tempo. Esse é o respeito máximo da vida. Esse, gente, é o amor que muitos de vocês ouviram falar desde pequenininho, é o amor ágape. Amar ao próximo como a si mesmo. Amar ao próximo como a si mesmo. Eu me amo de um jeito que eu me respeito, de um tal modo que na hora que eu vou estar no mundo, me comunicando com o próximo, eu também vou amar o outro. Porque eu vou falar para ele do que eu estou precisando, mas eu também quero escutar como é, o que o outro precisa, para que eu enriqueça a vida dele também. Aí começa a troca, aí começa a relação. E a vulnerabilidade, ela vem para nos auxiliar, porque a vulnerabilidade é a nossa honestidade, é o que está por trás de toda a nossa conversação, de todo o nosso, de todos os nossos relacionamentos, é aquilo que é importante para nós. Se eu não coloco isso em xeque, eu não resolvo conflitos. E a vulnerabilidade, ela vem nos ajudar a nos empoderar de nós mesmos.
Porque a partir do momento que você fala, não, eu tenho ciúme, sim, no meu caso, tá? Tenho ciúme.